Pai, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos no dia de hoje duas missões. Uma, não deixar passar em branco o Dia das Mães. E duas, não fugir ao tema, que é o tema da família. Nós cremos que os temas de cada culto, eles precisam ser respeitados. Então, como o nosso tema, o nosso culto hoje é o culto da família, nós também não podemos fugir a esse tema que seja da família. Então, a palavra de hoje vai ser com base nesses dois pontos. A grandiosidade da mãe, mas também a importância e a sabedoria que se deve ter na família. O nosso tema hoje é Ana, lições para esposas e mães. Então, Ana, esposa de Elcana, ela vai nos dar essas lições, vai dar ensinamentos tanto para mães, como também para a esposa, e é nesse sentido que nós rogamos a providência, a misericórdia do Senhor, para que nos conduza nessa mensagem de hoje. Santo Deus, nós queremos te louvar, te glorificar por essa oportunidade. Merecer ninguém merece, Senhor, estar aqui, Senhor, no teu altar, diante da tua igreja, mas nós te louvamos pela oportunidade. O Senhor sabe o tempo de tudo, e o Senhor faz com que as coisas aconteçam conforme a tua santa vontade, e nós te louvamos, Senhor, por nos trazer aqui no dia de hoje, para aprendermos mais de ti. Nos abençoa, abre os nossos ouvidos, conduz a nossa voz, porque nós somos dependentes de ti. Santo Deus, não deixa que o teu povo volte para casa vazio, sem ouvir de ti, sem ouvir da tua palavra, que não seja aqui o irmão Eudes, mas que seja o teu Santo Espírito falando à tua igreja. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E nós iremos ler aqui inicialmente 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Já foi lido do 8 ao 17 na leitura oficial, mas agora eu quero iniciar lendo a partir do versículo 2 até o 8. Então vamos lá. Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Essa pergunta do esposo de Ana, ela é muito intrigante. Porque Ana não tinha falta do amor do seu marido. E a palavra aqui nos diz que Eucana tinha um zelo tão grande por ela que o bem mais precioso de um homem naquela época, um bem humano, eram seus filhos. E a mulher que dava muitos filhos ao seu marido, aquela era honrada.
Mas Eucana não se deixava levar pela quantidade de filhos que Penina havia dado a ele, e sempre procurava deixar bem claro que ele amava de forma excelente, de forma diferenciada, era Ana. Mesmo sendo estéril, como diz a palavra, mesmo o Senhor tendo fechado a sua madre. Fechar a madre é ela não poder engravidar, ela não poder ter filhos. E aí é interessante essa pergunta que Eucana faz à sua esposa no versículo 8, que ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E essa pergunta é interessante também porque hoje é dia das mães, e nós sabemos o quanto que um filho traz alegria, traz realização para a sua mãe, e não traz para o pai, traz grande. Eu sou pai e Deus sabe o quanto que eu sou grato a Ele pela filha que Ele me deu. Mas com a mãe o negócio é diferente. Com a mãe o negócio é diferenciado. Não se compara. Não, esse vínculo que nós não compreendemos é estranho ao nosso conhecimento, mas há um vínculo muito especial entre a mãe e o filho nela gerado, seja filho ou seja filha. E aqui é interessante que Eucana olha para Ana e pergunta: eu não sou melhor do que 10 filhos para ti? Talvez ele tivesse a intenção de perguntar: vê Penina que me deu diversos filhos e filhas, e eu não trato ela tão bem como eu te trato. E por que está triste o seu coração? Por que você está amargurada? O meu amor a ti não te basta? Não bastava. E essa pergunta, ela é interessante porque há muitas mulheres que aguardam há muito tempo ter um filho e não o têm. Mas não há riqueza, não há amor do marido, não há atenção, não há bom emprego, não há honra que possa suprir esse espaço, esse vazio que uma mulher que espera ser mãe ainda não realizou, ainda não teve filho, e aí há um vazio que nada consegue preencher a não ser um filho. E esse vazio também estava no coração de Ana. Ana tinha um amor excelente de seu esposo, mas não tinha um filho, e isso lhe era muito pesaroso, e isso lhe era muito triste. Então nós temos aqui algumas observações para que nós possamos destacar acerca das lições que Ana nos dá. Mas antes de falarmos dessas lições, é interessante que nós estejamos atentos ao seu esposo, a Eucana. Porque é interessante que há armadilhas que nós mesmos fazemos questão de colocar ali o nosso pescoço. E com Eucana não foi diferente. Abraão também cometeu esse erro de dar o seu jeitinho, de ao invés de esperar a providência do Senhor, fazer do seu jeito. A lei judaica, aliás, o costume judaico permitia que, quando um cidadão casado não tinha um filho gerado por sua esposa, era comum ele pegar uma outra mulher como sua esposa, para que ela pudesse lhe gerar filhos. A palavra de Deus diz que Eucana tinha 2 mulheres. Ana era uma e Penina era outra. Como a Bíblia cita primeiro Ana e depois Penina, e como ela diz que Ana era uma e Penina era outra, a Bíblia não diz, mas nós podemos compreender que Ana, e até pelos fatos, Ana poderia ser a primeira mulher. Como ela não gerou filhos, Eucana pegou Penina como esposa. Isso é uma interpretação, não está aqui.
é o que o contexto nos permite supor, é uma suposição. Até porque, se fosse o contrário, Eucana talvez fosse atrás de uma outra, não teria sentido Eucana estar com uma mulher que tinha filhos e ir atrás de outra que era estéril, porque a primeira já teria filhos a lhe dar. Então é um contexto, né, e alguns pregadores destacam de que Ana poderia ser a primeira esposa e Penina a segunda. Mas nós não queremos adentrar essa questão. O nosso foco aqui é outro. Eu só estou citando isso para destacar que o sofrimento de Penina o sofrimento de Ana não era pequeno. Porque além de ter o seu espaço dividido com uma outra esposa do seu marido, a outra ainda lhe dava diversos filhos. Então a tristeza de Ana era ainda maior em virtude dessa situação. Então Eucana estava nessa situação, mas ele tinha duas mulheres. E as pessoas que se aventuram no dia de hoje, terem duas mulheres, sabem a enrascada na qual se meteram. No meio evangélico a gente tem assim casos contados, mas no mundo não é tão incomum saber-se de homens que têm mais de uma mulher, e só ele sabe a dificuldade que ele tem e o que ele passa, né? Então assim, procurou o problema e aí vai ter que suportar. Da mesma forma que Eucana, ele optou em ter duas mulheres, e aí tinha esse problema, porque a mulher que ele amava estava sempre triste. Mas o interessante de Eucana é que Eucana não era uma pessoa desobediente a Deus. Eucana não era um pagão. Eucana, ele servia ao Senhor, e de ano em ano ele subia à cidade de Siló para oferecer sacrifícios e para adorar a Deus. Mostra a fidelidade que ele tinha para com o Senhor. De ano em ano, pregador, sim, porque naquela época não se ia ao templo todos os domingos, como nós vamos todas as quintas-feiras. Naquele tempo comum era ir de ano em ano. E como era de costume, Eucana ia de ano em ano, servia ao Senhor no templo que se localizava na cidade de Siló. Mas é interessante nós percebermos que Eucana, ele procurava deixar bem claro para Ana que era ela que ele mais amava. E ele fazia isso dando porções excelentes do alimento que eles, após sacrificar, poderiam consumir. Então Eucana distribuía alimento para sua esposa Penina, para seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção diferenciada. A Bíblia diz, uma porção excelente. Era Eucana ali querendo destacar que não importava se Ana era estéril e não poderia lhe dar um filho, ele a amava muito. Essa era a forma dele mostrar o seu amor para com ela. É o que se vê no versículo 5. Então, prosseguindo, nós temos que Eucana amava Ana, embora ela fosse estéril. Isso é prova de um amor sem interesse. Ele amava ela porque ela amava. Naquela época, muitos homens poderiam amar e cuidar da sua esposa pelos filhos que ela pudesse lhe dar. Nos dias de hoje, muitos podem amar sua esposa pela sua aparência, pela renda que ela possa ter, pelo carro que talvez ela tenha, ou pelo bem-estar que ela possa lhe proporcionar, ou a boa fama. Mas Eucana amava a sua esposa porque ele a amava, independentemente do que ela pudesse oferecer a ele. Não era um amor interesseiro, era um amor verdadeiro. E essa lição é uma lição que traz para os nossos dias de hoje. Não amar as pessoas em virtude daquilo que elas têm ou possam nos oferecer, mas amar as pessoas porque elas são, e principalmente em se tratando
do esposo amando a esposa e da esposa amando ao esposo. Prosseguindo, nós temos aqui para traçar aqui esse contexto de onde nós iremos tirar as lições de Ana, nós temos a atuação de Penina. Penina, não achando pouco a tristeza de Ana em não ter filho, que embora ninguém lançasse sobre o seu rosto esse problema, a própria Ana já sentia muita tristeza em virtude disso, não precisava ninguém ficar lhe passando em rosto esse problema, essa esterilidade, mas Penina fazia questão de provocar a ela. O versículo 5, aliás, o versículo 6, ele diz assim: e a sua rival excessivamente a provocava. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo, a rival de Ana. E a Bíblia, ela é enfática em dizer que ela não provocava de qualquer forma. Penina provocava a Ana de forma excessiva. Versículo 6, e a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Era uma irritação de forma contínua. Então a irritação provocada por Penina era uma irritação contínua e periódica, porque ela irritava muito e sempre que eles subiam para Siló para adorar ao Senhor, era sempre Penina lembrando a Ana de que lhe faltava algo, sempre Penina tentando fazer com que Ana acreditasse que ela era inferior à outra esposa. Isso não é fácil, e você ouvir isso, uma vez já é difícil, 2 vezes é difícil, mas você passar a sua vida ouvindo isso, e aí se você não tiver muito compromisso, muita intimidade com o Senhor, é possível que você haja de forma carnal. Mas Ana não vingava-se de Penina, ela preferia agir de outra forma. É aqui que nós começamos a trabalhar as lições que Ana nos dá. Então no versículo 7 nós temos que Penina irritava Ana sempre que ela ia à casa do Senhor, de ano em ano. E é interessante a gente perceber essa oportunidade que Penina escolhia para criticar, para irritar, para fazer ter raiva a Ana. Porque quando a gente vai à casa do Senhor, a gente precisa ir com o coração adorando ao Senhor, com o coração alegre, com o coração grato. Mas Penina fazia questão de fazer com que Ana comparecesse diante do Senhor de forma triste, como se Deus estivesse lhe devendo a concessão de um benefício. Porque naquela época, quando uma mulher estéril, dizia-se que Deus havia cerrado a madre dela. Então, para o costume da época, Deus tinha porção naquele problema. Deus estava atuando ali, impedindo. Mas nós sabemos que nem todos os casos de esterilidade era Deus quem causava. Problema físico mesmo da mulher ou do homem. Como ele tinha filhos com a outra, então o problema não era dele. Mas é interessante a gente perceber que Penina tentava expor Ana àquela situação para que ela se achasse triste diante de Deus. Mas Ana, ela não se deixa provocar, ela não age de forma carnal, ela não tenta se vingar, e ela vai achar uma estratégia de como resolver o seu problema.
Se fosse uma pessoa carnal, resolveria isso em poucos tapas. Poucas mãozadas, talvez dizia que aquilo já estaria resolvido. Mas entre o povo de Deus as coisas não se resolvem dessa forma. Não é na violência, não é na força, não é na vingança. Tem que se ter a estratégia correta para se vencer e vencer em intimidade com o nosso Deus. Então a primeira lição é a de que Ana não se vingava de Penina. Ela chorava e não comia. Ela preferia guardar sua tristeza a revidar a provocação da sua rival. Eucana questionava a tristeza de Ana. E é interessante, né? Às vezes, nós homens, nós nos mostramos insensíveis. Eucana achava que só os benefícios que oferecia à sua esposa era capaz de lhe trazer a plena realização. E ele questiona ela acerca disso, se lhe faltava algo, se ele não valia mais do que 10 filhos. Isso mostra um pouco da falta de sensibilidade. Quando alguém sente a necessidade de algo, os nossos bens, os nossos favores, a nossa atuação, os nossos atos não conseguem suprir, e nós, como resposta, olhamos e perguntamos: o que é que te falta? O que é que te falta? Eu não faço melhor do que todos esses outros. Mas nós precisamos compreender que há determinados vazios que a nossa atuação, os nossos presentes, o nosso zelo não é capaz de preencher, e sim aquilo que se busca de todo o seu coração. Então, um outro detalhe que a gente precisa entender é no versículo 10, que diz assim: ela, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Repetindo, ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma é tristeza. E aí talvez a gente possa assim questionar: mas ela não se vingou, mas estava ali com amargura. Mas ela levou a sua amargura a quem poderia sarar, a quem poderia trazer providência ao seu problema. E ela nos ensina que quando nós temos problemas, a solução, o caminho correto é derramar esses problemas diante do Senhor. E foi o que Ana fez. O versículo 10 diz que ela chorou abundantemente. Ana tinha grande problema a ser resolvido. Grandes, na verdade. O problema da sua rival e o problema da falta de filho. Mas ela preferiu buscar aquele que poderia resolvê-los todos juntos, que era o Senhor. E com isso ela orou e ela chorou abundantemente. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Há algumas pregações que dizem que, e corretamente afirmam que nós devemos sermos específicos nos nossos pedidos, nas nossas orações. De que nós, quando formos orar ao Senhor, nós podemos apontar aquilo especificamente, não pedir de forma genérica. Não há mal, não há pecado, e nós definimos, e nós confirmamos a nossa fé quando nós oramos ao Senhor e definimos especificamente, detalhadamente, aquilo que nós estamos buscando que o Senhor nos conceda. E foi isso que Ana fez. Ela foi muito específica no seu pedido. Ela não pediu um filho simplesmente, ela pediu um filho homem.
ela pediu um filho homem. Ela poderia dizer assim: ah, Senhor, eu quero um filho de qualquer jeito. Não, ela pediu um filho homem. E aqui não há nenhum problema em se ter uma filha mulher. Eu só tenho uma filha, ela é mulher, e eu assim sou assim um pai assim plenamente realizado por ter uma filha mulher. Mas Ana queria um filho homem, e ela pediu um filho homem. Meus irmãos, para que nós possamos entrar na presença de Deus e fazer um pedido específico desse, a gente precisa ter muita confiança e conhecer e saber o Deus a quem nós servimos. Porque ela entrou na presença de Deus, sabia que o Deus era capaz de dar a ela o que ela pedia, e ela foi muito específica na sua oração. Pediu-lhe um filho homem. Mas é interessante também nós percebermos que Ana não pede apenas que o Senhor faça a parte dele. Ela também diz assim: se o Senhor me der, eu vou fazer a minha parte. Se o Senhor me der um filho homem, eu o devolvo. E mais, e o vai devolver de forma especial. Porque ela vai dizer assim: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, aleluia, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ana não prometeu dar Samuel, seu filho, por alguns dias, por algum período de tempo, de forma parcial. Eu darei por todos os dias da sua vida. Por todos os dias em que Samuel vivesse, ele estaria devolvido ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando nós levarmos uma oferta ao Senhor, nós não podemos depois querê-la de volta. Isso é bíblico. Nós não podemos reivindicar algo de volta, aquilo que nós demos para o Senhor. Então tem gente que dá uma oferta, doa um objeto para a casa do Senhor, para o serviço do Senhor, e depois se acha no direito de pedir de volta, porque foi a pessoa que deu. Ora, tudo que se dá ao Senhor é dele, definitivamente. Nós não temos nada que querer de volta aquilo que nós devolvemos para ele. E era assim que Ana pensava, e foi assim que Ana se comprometeu em dar Samuel ao Senhor todos os dias da sua vida. E agora é interessante que ela ainda impõe um encargo a ele. E vai dizer que sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é isso? Voto de nazireato, o nazireu, consagrado ao Senhor. Então ela empenha tudo que ela poderia um dia vir receber, ela empenha como promessa ao Senhor. Será que ela fez? Será que ela cumpriu essa promessa? Será que ela fez conforme o que ela tinha se comprometido com o Senhor? Será que o Senhor concedeu, realizou esse pedido que ela tinha feito a ele? Sim. O nascimento de Samuel é a prova de que o Senhor ouviu a oração de Ana. Samuel é o filho que Ana havia pedido a Deus. E aqui é interessante nós percebermos alguns detalhes de que Ana, assim como ela pede um filho homem, como nós destacamos de que nós devemos ser específicos nos nossos pedidos,
ela fez a promessa de devolvê-los ao Senhor todos os dias da sua vida, e ela prometeu que Samuel serviria como nazireu. Então aqui nós estamos aqui no campo das promessas de Ana. Então no versículo 12, nós temos assim, dessa forma que o Senhor nos relata. Versículo 12: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. E Eli, o sacerdote Eli, considerou que ela estava embriagada. Agora é interessante nós percebermos nesse versículo aqui, que ele vai dizer que Ana perseverou em orar. Ela não fez uma oração rápida. Ela estava perseverando. Ela estava querendo aproveitar cada minuto daquele momento de oração com o Senhor. E a sua intimidade, a sua oração, ela se fazia tão viva, que o sacerdote Eli, olhando de longe, achava que ela estava bêbada. E foi lá falar com ela, achando que ela tinha bebido vinho ou bebida forte. Mas isso não havia acontecido. Então é interessante destacarmos que a sua perseverança a fez parecer embriagada. Muitas vezes, principalmente mães, quando elas oram por seus filhos, quando elas pedem por uma causa que parece impossível, muitas vezes são tidas como loucas. Muitos que oram por causas que parecem perdidas, também são incompreendidas por aqueles que os veem. Muitas vezes até por irmãos da igreja, pelos sacerdotes, que não compreendem. Assim como Eli não compreendeu a situação em que se encontrava Ana. Mas Ana, ao invés de retrucar, ao invés de desrespeitar ao sacerdote, Ana explica a sua situação. Então é interessante nós percebermos de que ela destaca que não havia bebido vinho, e no versículo 15, ela diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana poderia estar embriagada, mas a sua obediência ao Senhor a fez com que ela se embriagasse do Espírito Santo, da presença do Senhor, que é o que Provérbios diz, para que nós nos embriaguemos do Espírito e não do vinho. Ela explica que ela que ela havia derramado a sua alma perante o Senhor. Outra lição que Ana nos dá: diante da angústia, diante da dificuldade, o nosso caminho, a nossa decisão deve ser de nos derramarmos e derramar nossa alma perante o Senhor nosso Deus. No versículo 18, a palavra do Senhor assim nos diz: disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E é interessante que esse relato aconteceu, dessa mudança no semblante de Ana, depois de sua oração, e quando o sacerdote Eli a abençoa, manda que ela vá em paz e pede que o Senhor atenda ao seu pedido. O que é que acontece com Ana? Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana havia recebido uma resposta pessoal de Deus de que aquilo iria acontecer? Não. Deus não tinha dado resposta a ela. O que Ana tinha era apenas o seu pedido diante do Senhor e a bênção do sacerdote. Sacerdote
Diga-se de passagem, que não andava lá com muito crédito diante de Deus. Sacerdote que estava ali à beira de ser, como se diz hoje, empichado, caçado, para brincar com os termos usados no dia de hoje. Porque o sacerdote Eli, ele não estava ali com uma atuação exemplar diante de Deus, mas ele a abençoa. E ela aceita e recebe a bênção do sacerdote. Que lição é essa que Ana nos traz? É de que nós precisamos respeitar a autoridade eclesiástica da igreja, mesmo quando nós nos sentimos injustiçados, mesmo quando há má interpretação quanto às nossas atitudes. O sacerdote Eli considerou e a repreendeu como se ela estivesse embriagada, mas ela não retrucou, ela apenas explicou, e ela recebeu a oração, a bênção que o sacerdote Eli havia dado. Nos dias de hoje nós temos muita insubordinação para com a autoridade eclesiástica, para com o pastor, para com os líderes, para com o pastor presidente. Mas essa não deve ser a nossa posição de crente. Nós devemos obediência à nossa autoridade local, mesmo muitas vezes não concordando, mas devemos respeito e obediência, mesmo muitas vezes nos sentindo injustiçados, mas devemos obediência. A minha esposa, ela cita um exemplo que aconteceu na nossa casa, que aconteceu com a Ana Luísa. Ana Luísa, ela estava tendo uns problemas de saúde e não ficava boa. E estava tendo uma oração lá na casa da minha sogra, e um irmão que estava lá com a gente era um irmão muito usado em oração, muito usado. E ele estava acompanhado de uma outra irmã também muito usada em curas. E os dois oraram. E a Ana Luísa não ficou boa. Nós viemos para o culto e a Girle sentiu no coração de pedir para o pastor Ademar orar, que era o pastor de então. E o pastor Ademar orou, e logo em seguida, quando ela chegou no caminho de casa, ela já se mostrou com a saúde restaurada. Aí ela olhou e disse assim: na verdade, a oração que serviu mesmo foi a oração do pastor Ademar, que era o seu pastor, que era o nosso pastor. Eu estou dando esse exemplo não é para engrandecer o nome de ninguém, nem para dizer que alguém tem uma oração maior, mais forte que a outra, mas quando nós submetemos as nossas orações e a nossa conduta, as nossas autoridades eclesiásticas, o Senhor abençoa. Foi o que aconteceu com Ana, foi o que aconteceu na minha casa, é o que acontece na minha e na sua vida. Eu estou atento ao tempo, viu? E eu prometo que eu não vou fazê-los passar aqui mais tempo do que o devido. Me deem só alguns minutos para que a gente possa concluir. Amém? Seguindo. E é interessante então a gente perceber que após orar, após ser abençoada, Ana se alimenta e seu semblante muda. E a nossa posição quando nós oramos e quando o Senhor, temos confiança de que o Senhor vai conceder o nosso pedido, é confiar, é se alegrar. Ana antes estava triste, de coração amargurado, e estava fazendo greve de fome porque não queria comer, não sentia vontade de comer, melhor dizendo. A sua tristeza não lhe permitia ter fome nem vontade de se alimentar. Mas quando ela orou, ela foi confortada e ela se alegrou. Eu havia questionado aqui se Deus tinha respondido a ela pessoalmente. A Bíblia não diz. Ela voltava para casa com a sua oração, com a sua fé e com a bênção do sacerdote. Mas ela se alegrou. E nós também precisamos nos alegrar no Senhor, depois que nós derramamos a nossa alma perante Ele, depois que nós oramos e depois que somos abençoados por aqueles que intercedem por nós. Foi o que Ana fez. Então é interessante que nós
possamos estar atentos a essa necessidade de que o nosso semblante, ele precisa mudar de triste para alegre, quando nós confiamos e entregamos as nossas dificuldades ao Senhor. E é interessante aqui, e já estou finalizando, no versículo 20, a quem se mostra muito apressado nas suas orações, querendo que Deus resolva o seu problema imediatamente, nós percebemos aqui no versículo 20 o seguinte: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Eu queria destacar para os irmãos só essa parte aqui: passado algum tempo. A Bíblia está dizendo que não foi de forma imediata, que passou tempo. Que tempo foi esse? Eu não sei. O que eu sei é que demorou algum tempo. E nós precisamos compreender essa lição de que muitas promessas que nós temos, muitos pedidos que nós temos derramado diante do Senhor, pode ser que necessite passar algum tempo. Mas a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa estar aguardando confiantemente no Senhor. Ela aguardou o tempo de Deus. E ela chamou a Samuel, seu filho, chamou ao seu filho de Samuel, pedido ao Senhor. E é interessante nós percebermos que no versículo 20, Ana reconhece o favor de Deus, e ela faz esse reconhecimento até no nome do filho. Quando ela coloca o nome de Samuel, ela diz: esse filho eu pedi ao Senhor. Então ela está reconhecendo, ao colocar o nome Samuel, está reconhecendo que foi o Senhor que lhe deu. Diz assim: e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E aqui, encerrando a mensagem de hoje, nós temos que, depois que a criança nasce, Eucana sobe para Siló no seu sacrifício anual, mas ela não acompanha. A criança ainda era pequena. Ela poderia muito bem subir com Eucana, mostrando a criança, passando em rosto na sua rival, dizendo: está aqui o filho que você dizia que eu não tinha. Ela poderia estar contando as horas para, na primeira oportunidade, vingar-se e passar em rosto da sua rival, dizendo que ali estava o filho do seu esposo. Porque agora ela tinha um filho homem do seu esposo e tinha o amor preferencial dele. Mas ela não fez isso. Ela preferiu ficar em casa cuidando da criança. Então é interessante nós percebermos também que no versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: e havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Então ela aguardou o menino desmamar. Quando o menino desmamou, ela pegou uma oferta, uma excelente oferta de vinho e de farinha, para entregar essa oferta e também o seu filho ao Senhor. A Bíblia diz que Samuel ainda era muito criança. Imagine para uma mãe entregar o seu filho para um outro cuidar. Já é difícil. Agora, quando ele é muito criança, é mais difícil ainda. Mas ela cumpriu a sua promessa. E eu queria só destacar aqui, de que nós percebemos que os sacerdotes filhos de Eli, eles tiveram uma educação muito difícil. Eles profanaram o templo e o serviço de sacrifício do Senhor. Mas Ana não olhava para esse problema que aconteceu, porque Ana não estava entregando seu filho ao sacerdote Eli, ela estava entregando seu filho ao Senhor, e ela sabia que o Senhor iria cuidar bem dele. E aí, o último versículo
diz assim, no versículo 25 diz assim: e degolaram um bezerro e trouxeram um menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Então a última lição que nós apontamos aqui é de que Ana é aquela que cumpre o voto feito diante de Deus. Outra, de que Ana ela não se conforma em trazer apenas aquilo que ela havia prometido, ela traz mais. Enquanto muitos tentam negociar com Deus, tentam tirar ali, negociar para não cumprir o voto como havia feito, Ana faz o contrário. Ela cumpre integralmente o seu voto e ainda traz um outro sacrifício, uma outra oferta. E isso mostra o reconhecimento que Ana tem. Ela com isso está dizendo: estou devolvendo essa criança, estou trazendo essa oferta, porque eu reconheço que esse filho foi um presente de Deus, e de mim mesmo eu não poderia tê-lo tido. Quantos podem louvar ao Senhor nos dias de hoje? Amém. Então você que é mãe, você que tem um problema difícil, você que tem um filho que está com dificuldade, que está envolvido nas drogas, faça que nem Ana, não desista, continue orando, continue perseverando, faça voto diante do Senhor, esteja disposto a cumprir, que a seu tempo o Senhor lhe dará a vitória. Louvamos ao Senhor pela oportunidade, somos gratos no nome do Senhor Jesus.